Oi minha gente, sou Ana Amélia Almeida, nutricionista. Tenho especialidade em nutrição aplicada à estética, nutrição esportiva, com formação agora em coaching. E há mais de 8 anos também trabalho com foco em obesidade. A causa que eu mais luto é para que todos tenham uma vida saudável através de mudanças de hábitos. E a minha meta é prevenir doenças, promover saúde através da nutrição, através do incentivo da nutrição. E fazendo com que todas as pessoas, incentivando para que todas as pessoas procurem um nutricionista para acompanhar e ajudar nessas jornadas. Por que eu falo sempre nutricionista? Porque não é puxando a sardinha para o meu lado e ao mesmo tempo é mostrando a importância que o nutricionista é o profissional que estudou, é capacitado, todos os dias estuda, sempre está se especializando para mostrar a importância da alimentação saudável, a viagem que a nutrição ou que os bons hábitos faz ou que os bons hábitos fazem com o nosso corpo, com a saúde do nosso corpo, promovendo essa mudança de vida, de estilo de vida. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de açúcar e um pouquinho dos tipos de carboidratos que a gente consome. Os tipos de açúcar é para você ter uma escolha consciente, uma escolha com sabedoria. Vamos lá, temos o açúcar light. Esse açúcar surge da combinação de açúcares refinados e adoçantes artificiais. Sua composição, ele adoça 4 vezes mais do que o açúcar comum. Sua principal característica é por ter menos calorias, mas em compensação ele tem grande quantidade de substâncias químicas. O açúcar refinado, também conhecido como açúcar branco, açúcar de mesa, açúcar comum, é o açúcar muito utilizado na nossa culinária. Passa pelo processo de refinamento e utiliza aditivos químicos como enxofre para tornar o produto bem branquinho. Porém, acaba com todas as substâncias nutritivas, elimina todas as vitaminas e sais minerais, deixando apenas as calorias. O açúcar cristal é o açúcar que possui cristais grandes e transparentes, também encontrado em forma de cubos. São muito difíceis de ser dissolvido em água. Passa por um processo de refinamento onde você tem uma perca de 90% de seus nutrientes. E a partir deles são obtidos o açúcar refinado e o açúcar confeiteiro. O açúcar demerara, ele passa por um leve refinamento. Não recebe nenhum aditivo químico e tem valores nutricionais altos, parecidos com o açúcar mascavo. É uma opção muito interessante para quem quer melhorar a alimentação e optar por um açúcar mais natural. E não altera a cor nem o sabor das receitas. O açúcar mascavo é o açúcar bruto, escuro e úmido, extraído depois do cozimento do caldo de cana, muito pouco processado, não tem nenhum refinamento, conserva o cálcio, o ferro e os outros sais minerais. É a melhor opção, a mais saudável, porém tem um sabor muito encorpado, muito semelhante à cana-de-açúcar. E pode dessa forma alterar o sabor e a cor das preparações. Gosto muito do açúcar mascavo, principalmente utilizar em receitas, em doces, bolo. Ele dá um sabor bem específico, mas fica uma preparação muito bonita. Vamos agora aos tipos de carboidratos. Em um passado recente, acreditava-se que o grande culpado do acúmulo de gordura corporal era a ingestão de gorduras alimentares. E o vilão da vez agora é o carboidrato. E as pessoas preocupadas com a boa forma costumam fugir desse nutriente. Não é verdade? Ele é o componente principal dos alimentos consumidos pelo mundo inteiro. E seu consumo está diretamente relacionado ao fornecimento de energia. Assim, ele é fundamental para as pessoas que são fisicamente ativas e sua restrição sem fundamentos nutricionais, sem adequação e sem equilíbrio é um grande erro. E ainda temos a glicose, que é o principal combustível do cérebro. E é dele, do carboidrato, que nós formamos a glicose. Então vamos lá falar dos tipos de carboidratos existentes. No final faremos a escolha mais correta. Ok? Vamos lá. Glicose, frutose e galactose são os monossacarídeos. São conhecidos como açúcar simples. A glicose e a frutose
Nós encontramos no mel, nas frutas cozidas ou desidratadas, também no xarope de milho, conhecido também como glucose de milho. São absorvidos no intestino rapidamente e têm uma resposta glicêmica rápida. Na hora que nós consumimos desses alimentos, fontes desses nutrientes, a insulina é liberada para promover a entrada da glicose para dentro da célula, dando energia a essa célula. Quando sobra glicose, uma parte é transformada em glicogênio lá no fígado e no músculo, mas é uma quantidade bem pequena. O que sobrou, se sobrasse, você consumir muito mais do que precisa, ou consumir muito mais do que o seu corpo está necessitando, e a energia já foi formada suficiente, então a glicose vai ser transformada em ácido graxo, que é a conhecida gordura, e guardada em forma de triglicerídeos no tecido adiposo. Uma parte também é guardada no fígado, sobre essa forma de gordura. Os outros carboidratos são chamados também de disacarídeos. Também são conhecidos como açúcar simples, só que como disacarídeo é de duas moléculas. Temos a sacarose, maltose e lactose. A sacarose é encontrada nas frutas e nos vegetais e pode ser extraída também da cana-de-açúcar e da beterraba. A lactose é o açúcar do leite. E a maltose é derivada do amido, trigo e cevada. A sacarose e a maltose são quebrados. Se a gente falar em termos científicos, são hidrolisados e absorvidos completamente no intestino para formar energia através da molécula de glicose. E a lactose tem possibilidade de sofrer fermentação. Maltodestrina. São utilizados pelas indústrias alimentícias como adoçantes, substituto também das gorduras para modificar a textura dos produtos. Além da maltodestrina, temos os carboidratos contidos nas sementes vegetais, que são a gente encontra também carboidrato em lentilhas, feijões, ervilhas. E ainda neste grupo temos ainda a inulina e os fruto-oligosacarídeos. Nutricionalmente falando, ele é conhecido pelo FOS. Encontramos no trigo integral, no centeio, na cebola, no alho. Estas duas substâncias que eu acabei de falar, que é a inulina e o FOS, também são produzidos industrialmente. Eles são conhecidos como nutrientes pré-bióticos. As maltodestrinas são absorvidos com resposta glicêmica rápida. Os demais, como o FOS, a inulina e os carboidratos derivados das sementes, são resistentes à hidrólise e passam por intestino grosso, onde podem ser fermentados pelas bactérias do bem, promovendo a saúde intestinal, promovendo a melhora no peristaltismo do intestino e beneficiando dessa forma a saúde local e bem-estar no intestino, onde irá impedir o crescimento de bactérias patogênicas. Agora temos o amido, que é um carboidrato encontrado nos cereais integrais, como também no milho, e nos alimentos brancos, que a gente chama o arroz branco, o trigo, sem ser integral. Também encontra-se o amido na batata, no inhame, macaxeira, legumes. E quando hidrolisados, quebrados, podem formar várias moléculas de glicose. Nessa classe de carboidrato ainda temos os carboidratos que são derivados da parede celular das plantas, chamado celulose. Se encontra na casca ou na entrecasca dos alimentos. Temos também os extraídos das algas marinhas. Estes também ajudam as bactérias boas pelo mesmo processo explicado anteriormente, promoção de crescimento de bactérias boas, evitando a proliferação das bactérias patogênicas e aí promovendo a saúde intestinal ou a microbiota intestinal saudável. Ainda também temos aí nesse grupo os amidos resistentes, que, se você lembrar, hoje tão falado, é a biomassa de banana verde. Ele é um amido resistente, produzido industrialmente, mas você, na sua casa, você também pode produzir a biomassa de banana verde.
Se vocês quiserem, nos próximos vídeos eu posso explicar como é esse processo. Mas a gente encontra hoje na mídia muito bem explicado. As respostas glicêmicas são variadas desses alimentos. Eles regulam a digestão dos carboidratos no intestino, ao longo do intestino, na verdade, desde o intestino delgado até o intestino grosso. Promove a fermentação, que irá gerar alimentos para o crescimento das bactérias boas. Essa fermentação ela gera ácidos graxos de cadeia curta, que são exatamente os alimentos das bactérias boas. E elas se multiplicam, se proliferam, evitando que as patogênicas tomem conta do ambiente. E aí promovendo uma saúde intestinal ótima. Então o que é que podemos concluir? Que a maior parte do consumo de carboidratos da nossa alimentação deve ser dos itens que eu falei anteriormente. Mas vamos lembrar, cereais integrais, sementes vegetais, milho, batata, inhame, macaxeira, legumes, folhas, os alimentos folhosos. Ou seja, o que a gente pode pensar dessa forma? Que a escolha dos nossos alimentos, ou a escolha que a gente tem dos carboidratos, é a velocidade da resposta glicêmica desses alimentos. Quanto mais rápida for a resposta glicêmica, ou quanto mais rápida a glicose se elevar na corrente sanguínea, devemos comer menos esses alimentos. E quanto mais lenta essa resposta, devemos consumir adequadamente. Mas um macete também que eu dou, que eu sempre oriento aos meus clientes, é que quando ele consumir os alimentos que têm a resposta glicêmica rápida, ele pode consumir junto com a fibra, que inclusive no outro vídeo eu falo sobre índice glicêmico e carga glicêmica, que é mais ou menos o que a gente pode fazer para diminuir ou minimizar o problema dessa carga glicêmica, resposta glicêmica que alguns alimentos fazem. Nos outros vídeos, ou no vídeo anterior a esse, eu falo mais ou menos sobre isso. Então, hoje foi nosso assunto, foi sobre os carboidratos. Coloquei nomes assim para vocês conhecerem, que são os disacarídeo, monossacarídeo. E não falei, mas o amido ele é conhecido como polissacarídeo. Antigamente, os carboidratos complexos eram chamados exatamente os polissacarídeos. Por que complexo? Para especificar, identificar aquele carboidrato que era saudável, que você podia consumir sem culpa, sem medo. Mas hoje mostra que mesmo esses alimentos devem ser consumidos de forma adequada dentro do plano alimentar saudável. Termino por aqui. No final do vídeo eu estou colocando todos os meus dados agora, telefone, e-mail, WhatsApp, Instagram, todos os dados que, se vocês quiserem me seguir, está lá. E no final, aqui no final do vídeo ou nos comentários, você pode também colocar sugestões, assuntos que vocês queiram que eu discuta, como é que eu estou indo, se eu estou evoluindo, se eu preciso melhorar em algumas coisas, porque como eu me propus gravar 3 vídeos por semana para quanto mais eu falar, eu errar menos, e sempre estudar um pouquinho mais para poder discutir os assuntos com propriedade. Então coloca aqui o que vocês acharam. Se gostaram, se não gostaram, podem colocar aí, dê sugestões. Se quiser, coloque também o e-mail de vocês para eu mandar algum material interessante, algumas coisas que vocês queiram, alguma receita, coisas que eu sempre tenho no meu notebook, guardado e arquivado. Então, vocês também podem fazer isso e eu mando para vocês, sem cobrar nada, lógico. E paro por aqui e até o próximo vídeo. E um cheiro da Nutri.